Graças a paz, querido. Tudo bom? É uma alegria para nós estarmos aqui novamente para ministrar ao seu coração verdades da palavra de Deus. Nós estamos compartilhando sobre as parábolas de Jesus. As parábolas de Jesus trazem ensinamentos maravilhosos para nós, ensinamentos, princípios do reino de Deus, que devem nortear a nossa vida, que devem conduzir os nossos passos, porque aquilo que vem de Jesus é maravilhoso para nós, é alimento para a nossa vida. Queridos, esta parábola do joio e do trigo, que eu gostaria de compartilhar hoje com você, está registrado no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 24, e eu gostaria de ler para você esta parábola. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Esta parábola é uma parábola que traz um ensinamento importante e marcante para nós. Jesus, ele tinha essa maneira de ensinar, de ministrar os princípios do seu reino através das parábolas. E aqui ele usa essa figura do trigo e do joio. E é interessante quando nós analisamos a diferença entre o joio e o trigo. A princípio, quando eles crescem, você não consegue distinguir bem quem é trigo e quem é joio. Mas com o tempo é revelado as características de cada um. Por exemplo, o joio, ele é rígido, ele não se curva nunca, ele está sempre em pé, ele não se curva nunca. Uma segunda característica do joio é que ele não produz fruto. O joio não produz fruto algum. E é interessante que ele é até oco. Né? Ele é até oco. Né? Ele não produz fruto algum. E uma terceira característica do joio é que não é fácil de ser arrancado. Ele fica preso ali na terra e não é fácil de arrancar o joio. Agora, o trigo, ele tem uma característica de ser maleável. O trigo produz fruto. Na época dos frutos, o trigo se curva, né? Tem essa característica de se curvar. E na hora da colheita, ele é facilmente colhido. Né? Então, essa é a diferença entre o joio e o trigo.
E essa diferença retrata para nós a diferença daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Os discípulos, quando ouviram essa parábola, eles quiseram saber a explicação desta parábola. E aí o Senhor Jesus explicou esta parábola para eles a partir do versículo 36 até o 43 do capítulo 13 de Mateus. Nós vimos a explicação desta parábola que foi ensinada pelo próprio Jesus. Então ele diz: o que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus estava falando acerca de si mesmo. Ele semeou a boa semente. Quando ele fala do campo, ele diz: o campo é o mundo. O campo é o mundo. Então quem semeou a boa semente é o Filho do Homem. Ele estava falando acerca de si mesmo. A boa semente que ele plantou simboliza os filhos do reino. Os filhos do reino são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, aqueles que reconheceram o senhorio de Cristo sobre suas vidas. O joio simboliza aqueles que pertencem ao maligno. São aqueles que pertencem ao maligno. Então, quem semeou o joio foi o próprio diabo. Ele semeou, é o inimigo das nossas almas. Ele atua na terra cegando o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então ele é quem semeia essa semente de incredulidade no coração dos homens. A colheita que o texto fala, que a parábola fala, o Senhor Jesus diz que a colheita é o final desta era. Ou seja, quando o joio vai ser separado do trigo. Quando o Senhor vai mostrar lá no final dos tempos quem é quem são os filhos do reino e quem são os filhos do maligno. E cada um vai ter um destino diferente. Os filhos do reino estarão adentrando o reino de Deus, estarão gozando das delícias celestiais reservadas pelo Senhor. E aqueles que são joio, o texto é muito claro quando diz: eles serão colhidos e lançados no fogo. Então a realidade da condenação do inferno, o inferno é real. Acredite você ou não, o inferno existe e ele é real. Quem são os ceifeiros? Os ceifeiros são os anjos, porque lá no final dos tempos o Senhor vai mandar os seus anjos que vão recolher aquele joio e vai lançar no fogo, e ele vai recolher o trigo, ou seja, os filhos do reino estarão conduzindo os filhos do reino para a presença de Deus. Querido, que nós sejamos filhos do reino, que nós não sejamos duros, rígidos, incrédulos, pessoas que não se curvam a palavra de Deus, ao Evangelho do Reino, mas que nós sejamos aqueles que se curvam, que frutificam, que são maleáveis, que estão com a vida totalmente entregue nas mãos do Senhor. Que nós não sejamos o joio, mas que nós sejamos trigo, que nós sejamos filhos do reino, porque o Senhor semeou a boa semente em nossos corações. Querido, lá no final dos tempos, os anjos irão separar o joio do trigo. Num dado momento, os servos perguntaram: o Senhor quer que nós separemos o trigo do joio? E o Senhor disse: não, deixe que eles cresçam juntos. E no tempo certo,
vocês estarão recolhendo o joio e atando em feixes e lançando no fogo. E vocês estarão recolhendo o trigo e conduzindo ao meu celeiro. Então, isso fala das pessoas, daqueles que estarão sendo condenados e daqueles que estarão adentrando o lar celestial, o reino de Deus. Que eu e você, como tribos de Deus, nós aguardemos aquele glorioso dia, quando o Senhor vai fazer essa separação entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não se rendeu ao Senhor, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo na sua vida, faça isso, meu querido, porque Deus te ama. Deus não quer que você seja joio, Ele quer que você seja trigo, Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, para que no grande dia, no dia da colheita, no final desta era, você possa entrar no reino de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Se você tem sido tocado e abençoado por essa palavra, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, dá um like para nós, compartilha este vídeo para pessoas que necessitam, pessoas da sua família que não conhecem a Deus, que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Quem sabe, através desta simples palavra, eles se rendam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, meu querido, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por esta parábola que ensina para nós que o mal tem convivido com o bem. Aqueles que são servos do Senhor convivem com aqueles que não servem ao Senhor. E um dia, Senhor, vai haver a separação. Um dia vai haver um juízo. Meu Deus, no nome de Jesus, que aqueles que ainda não entregaram as vidas ao Senhor, que eles possam fazê-lo, Senhor, enquanto é tempo, porque um dia haverá a separação, um dia haverá o juízo e não haverá mais como voltar atrás. Em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte desta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido, em nome de Jesus. Amém.